Nesta aula de número 2, do tema 6, campo elétrico, isso é um conceito fundamental do eletromagnetismo. Vamos falar de um conceito bastante útil, é o conceito de linhas de campo, do campo elétrico, né? Mas existe também linhas de campo, do campo magnético, de forma que esse é um conceito que se aplica também ao campo magnético, o conceito de linhas de campo, né? Em primeiro lugar, o que são as linhas de campo? O que são linhas de campo? As linhas de campo são, a rigor mesmo, né, linhas assim. Olha só. Linhas. Tá vendo? Agora, peraí, linhas de campo orientadas, ou seja, elas têm uma orientação para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. São orientadas. Aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. Aqui. Então, linhas de campo são linhas orientadas, né? Aí está. Ilustrei o que é uma linha de campo, né? E as linhas de campo podem ser muito complexas, né? Aqui estou falando de linhas de campo do campo magnético, né? É um exemplo, não é fácil desenhar linhas de campo, não, né? Mas, de qualquer maneira, em geral, né, elas são linhas orientadas, não são linhas com esta forma aqui, né? Agora, aqui tem um pequeno problema, né? É que quando eu tenho essas linhas de campo, qualquer que seja a linha de campo, né, uma linha assim, por exemplo, né? Aqui eu tenho duas, né? A questão é, o que eu consigo inferir a partir das linhas de campo? Duas coisas são muito fáceis. A direção e o sentido do campo elétrico. Por quê? A direção do campo elétrico num ponto como esse aqui, em azul, a direção do campo elétrico é a direção de uma linha que é tangente à linha por esse ponto. Tangente à linha. Então, em primeiro lugar, a direção é de uma tangente à curva por esse ponto. Eu não consigo desenhar também, agora eu vou desenhar um pouco melhor. Nesse ponto, eu tenho aqui a direção do campo elétrico. Por quê? A direção do campo elétrico é sempre a direção de uma linha tangente à linha por este ponto. No caso, este é o ponto. A tangente à linha de campo por esse ponto, né? E existe apenas uma linha tangente, né? Então, neste caso aqui, se eu estiver considerando este ponto aqui, este ponto, né? Essa é a direção, a de uma tangente. E o sentido, ele é dado pelo sentido da linha orientada. Então, o sentido é esse. O sentido é esse, porque eu já orientei. Então, aqui o sentido é esse. O sentido é esse. Aqui, o sentido é este aqui, como está especificado. Então, eu aprendo sobre a direção e o sentido considerando a tangente que dá a direção do campo naquele ponto e o sentido é dado pela orientação. O módulo não dá para calcular, né? Mas a gente sabe que onde as linhas de campo estão mais próximas, a intensidade do campo elétrico é maior. Quando as linhas estão mais distantes uma da outra,
nós dizemos aqui as linhas estão mais adensadas. Nessa região, olha só, o campo elétrico aqui é maior do que o campo elétrico ali. Onde as linhas de campo são mais adensadas, né? Como, digamos, no caso de uma situação como esta aqui, então, nessa região aqui, o campo elétrico é mais intenso do que nessa região aqui. Porque aqui as linhas de campo estão mais adensadas, nessa região. Aqui elas estão menos adensadas, mais afastadas, né, uma da outra. E aí nem sempre é fácil construir as linhas de campo, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Por exemplo, aqui tem um exemplo, não é nada fácil. Em primeiro lugar, vamos deixar isso mais ou menos claro. Uma coisa importante, as linhas de campo do campo elétrico, elas sempre começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Essa é uma primeira regra que é bom a gente se lembrar. Essas linhas de campo sempre começam em cargas positivas, né, e terminam em cargas negativas, né? Aqui eu tenho um exemplo, menos que. Então, começa aqui, terminam aqui. É claro que aqui tem mais, né, cargas, né? Então, essa é a primeira regra. Começam em cargas positivas e terminam. A segunda coisa interessante é que as linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, esse aqui é um exemplo bom, né, porque eu tenho aqui algumas superfícies, né, equipotenciais. Aqui eu tenho uma primeira, aqui eu tenho uma segunda, aqui eu tenho uma terceira. É verdade, sempre, mesmo que não coincida, mas são três equipotenciais. E o campo elétrico, ele é sempre ortogonal, sempre perpendicular às equipotenciais, né? Sempre, todas elas perpendiculares às equipotenciais. Perpendiculares às equipotenciais. É claro que aqui preciso também orientar, né? Estou agora aqui orientando. As linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Esse caso aqui é mais fácil de explicar, porque nesse caso é muito mais difícil, né, perceber que essa é uma equipotencial, que essa é outra equipotencial, essa aqui é outra. É mais difícil perceber. Mas se eu tenho as superfícies equipotenciais, as linhas de campo são sempre ortogonais, perpendiculares às equipotenciais. Aqui eu tenho um vídeo onde a gente mostra, a gente tem uma maneira indireta, né, de indicar as linhas de campo. Então, vamos assistir esse vídeo. Gostaria de chamar a atenção para esse recurso, são recursos, né, do FET. Eu sempre gosto muito de indicar o FET, né, onde você vai poder ter uma ideia, né? Se eu tenho duas cargas positivas e duas cargas negativas, né? As linhas de campo sempre começam aqui e terminam nas cargas negativas. Começam aqui e terminam em cargas negativas, né? São linhas de campo, esta aqui, por exemplo, né? Agora, não é fácil calcular, não é fácil determinar as linhas de campo. Então, estamos recomendando que acessem o FET para verem como são as linhas de campo
duas cargas como esta. Veja, esse aqui é um exemplo. Duas cargas positivas. Uma carga positiva e uma carga negativa. As duas cargas negativas, esta aqui são uma carga positiva e uma carga negativa. Uma carga negativa e uma carga positiva. Então veja que as linhas de campo começam aqui, né? E terminam aqui. Aqui, claro, elas só começam, elas nunca terminam, porque você só tem cargas positivas, né? É aquela regra que eu enunciei antes. As linhas de campo começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. É uma regra que se aplica sempre, né? O fato é que com isso, então, nós demos uma introdução a esse tópico, né, de linhas de campo.